Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Seja muito bem-vindo aqui no meu canal no YouTube e muito bem-vindo também na minha página no Facebook. Meus queridos, esse vídeo de oração é um vídeo completo. É um vídeo que tem oração e no final tem uma palavra sobre essa oração que você vai fazer agora. E esta oração, ela tem 2 períodos, tá? Primeiro período de oração, você vai repetir comigo as palavras e no segundo momento de oração, eu vou estar abençoando você. E logo após, então, nós vamos ter a palavra. Como você vai repetir esse vídeo aqui durante 7 dias, nós já iremos agora para o primeiro e o segundo momento de oração e depois eu volto aqui para te explicar mais coisas. Comenta nesse vídeo amém, curta aí e se inscreva no canal. E agora vamos para a oração. Coloque assim as suas mãos sobre o seu coração. Se você na hora da oração aqui agora, já nesse primeiro momento, nem precisa nem chegar no segundo. Se nesse primeiro momento você sentir uma tontura, um mal-estar, uma dor começar do nada, você senta na cadeira, tá? Uma ânsia de vômito, se você chegar a vomitar, tudo isso é normal. É por causa da libertação. É porque esse império da morte, irmãos, ele não quer deixar você. E o inimigo é assim, ele luta também para não te soltar, não te tirar. Mas a partir do momento que você vence, ele não tem mais poder de agir na sua vida. Diga assim: Senhor Jesus, eu me coloco agora na tua presença para te pedir perdão por todos os pecados que tenho praticado ativamente, ou seja, quando eu sou o agente que pratico, ou também passivamente, quando eu sou a pessoa afetada por esse pecado, ou até mesmo o cúmplice do pecado. Senhor, eu quero agora te pedir perdão e pedir que o sangue de Jesus, que limpa a alma, o espírito, a nossa vida dos pecados, que esse sangue caia sobre mim e limpe completamente desse pecado. Toda compulsão, todo desejo, toda vontade para praticar pecados. Arranca, Senhor, de dentro de mim tudo isso, porque eu quero obedecer os mandamentos. Eu quero fazer a tua vontade. Então, Senhor, me ajuda. Vem agora. E como o escritor aos Hebreus disse, que o Senhor tem o poder de socorrer a nós que estamos sendo tentados. Vem agora e me socorre, porque eu quero que hoje, no mundo espiritual, as calúnias, acusações do diabo caiam por terra, sejam anuladas, sejam destruídas. Todas as obras do diabo que tem trago para a minha vida a destruição, a morte, eu quero hoje me desconectar, sair debaixo desse império da morte. Eu não quero viver debaixo dessa escravidão. Eu entro agora na liberdade
que Cristo Jesus, me garante. E declaro que nessa reunião, nesta audiência, seja constituído ao meu favor Jesus Cristo, o advogado fiel. Senhor, meu Deus, justo juiz, eu me coloco agora diante desse tribunal espiritual, a fim de que cesse toda palavra, todo argumento ou toda obra contrária à minha vida. Por isso, te peço perdão pelas minhas práticas pecaminosas, por transgredir o mandamento, pecados que eu pratiquei pela minha boca, por palavras, pecados que eu pratiquei por pensamento, desejo de coração ou também vontade, pecados que eu pratiquei literalmente com as minhas mãos, e até mesmo pecados que eu pratiquei contra os céus, contra Deus, dentro do meu coração, na minha ignorância, na minha incredulidade, eu te peço perdão. Senhor, renuncio, rejeito todas as obras da carne, que são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, toda inveja, embriaguez, orgias e todas as obras perversas, semelhantes a essas que eu já pratiquei. Senhor, eu te peço perdão e declaro que o sangue de Jesus me cubra agora para me purificar. Toda ação, todo comando que foi dado no mundo espiritual para demônios agirem no meu casamento, que neste momento estas obras sejam desfeitas. Toda ação, todo comando que demônios receberam para agirem na minha saúde, colocando doenças, enfermidades de ordem física, mental ou emocional, eu declaro agora que todos esses argumentos contrários, em nome de Jesus, sejam cancelados. Senhor, toda ordem, toda ação que demônios receberam para agirem na minha vida financeira, para amarrar tudo, trancar tudo, ou deixar lento para acontecer, eu declaro agora que Jesus se manifeste para desfazer essas amarras, porque eu vou prosperar e comer o melhor de Deus nessa terra. Todos os argumentos, todos os comandos que demônios receberam para atuar, para agir na vida da minha família, filhos, irmãos, pais, avós, todos
todos da minha família, eu coloco agora debaixo do sangue de Jesus. E que todos os argumentos contra sejam agora anulados, cancelados, porque eu vou ver durante esses dias de oração a minha família sendo transformada e tirada debaixo desse domínio da morte. Eu vou ver cada um se libertando, porque eu vou orar pela minha família. Todo comando, toda ordem que demônios receberam para destruir a minha vida espiritual, para destruir tudo quanto eu tenho sonhado, planejado de bom para a minha vida, eu declaro agora, silenciado, tudo isso no mundo espiritual. Senhor Jesus, bem provável, existe coisas que eu não citei nesta oração, mas que estão ativos no mundo espiritual. São argumentos, são legalidades que os demônios possuem para agirem na minha vida. Senhor, me traz a lembrança para me confessar e renunciar. E aqueles que eu não faço ideia, que eu não me lembro, apaga, Senhor, todo o efeito deste mal na minha vida, porque eu creio que o Senhor vai começar agora a desfazer estas obras do diabo na minha vida. Amém? Primeiro momento de oração é esse. Você percebe que esse primeiro momento de oração é você se expondo diante de Deus e tentando confessar um pecado ou outro, e eu nem entrei em detalhes em todos os pecados, mas você pode fazer isso na sua casa. Eu tenho assistido vídeos pornográficos, eu tenho uma inclinação à prostituição, eu minto demais, eu não sei. Você vai fazer um scanner de você mesmo. Você vai olhar para dentro de si e vai ver quais são as brechas que você pratica. De uma preguiça, irmãos, é uma preguiça. Hoje o povo diz que é burnout, né? Preguiça. Eu tenho uma preguiça tamanha que eu não consigo sair para trabalhar, não consigo fazer nada. E uma coisa é você estar num estado orgânico e mental, outra coisa é isso ser totalmente espiritual. E tem as duas coisas agindo ao mesmo tempo também. Pode ser tanto orgânico como natural e também espiritual. Ou seja, de uma simples preguiça a um pecado muito grande. Não importa. O importante é que você faz a sua parte de confessar. Qual que é a parte de Jesus? A partir da nossa confissão, do nosso arrependimento. Ele fazia a parte dele. Ele destruía as obras. E agora então a gente vai orar. E esse momento é o momento que você vai orar. Que você vai colocar diante de Deus coisas que estão acontecendo na tua saúde, na tua vida amorosa, na tua vida financeira. Agora é a parte de Jesus. Agora é Jesus que vai desfazer essas obras. E friso novamente, repito novamente. Se você nesse segundo momento sentir ânsia de vômito, mal-estar, tontura, qualquer coisa assim, não se assuste, não se preocupe, é normal, é por causa do processo de libertação. Jesus, quando foi expulsar o espírito imundo de um rapaz, que inclusive dava ataques epiléticos. Hoje a gente sabe o que é isso, naquela época não tinha nem noção. Jesus se encontra com aquele jovem que o pai dele trouxe, e a primeira ação foi, quando Jesus olhou para ele, o demônio incorporou.
E quando Jesus ia expulsar o demônio, aquele menino caiu e começou a se contorcer no chão, espumando. E de repente Jesus disse: sai. O espírito saiu. E devido àquele ataque ter sido muito forte, o menino ficou lá no chão. E os discípulos, as pessoas lá perguntaram: e ele morreu? Será que ele morreu? E Jesus disse: não, ele não morreu. Que lá foi por causa da ação física. Inclusive esses ataques que mexem muito com os nervos, uma outra hora eu falo sobre isso, com tensão nervosa, há uma descarga demoníaca que toca os nossos nervos. Por isso que muitas vezes a gente está muito estressado, aí dói a coluna, trava a coluna, dói isso aqui, tudo que é nervo. A epilepsia é isso piorado, entendeu? E isso tem um pano de fundo espiritual. Tem o clínico, tem o orgânico? Claro, com certeza. Eu não sou anticientista, não. Eu sei que a ciência está aí para provar que o mundo espiritual é real. Essa é a verdade. Mas ali havia um pano de fundo espiritual. E de repente aquele menino se recuperou e levantou e ficou. Nunca mais teve aquilo. Porque aquele espírito maligno foi embora. Ou seja, por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes manifesta fisicamente esse mal. A gente sente. Aí na hora da oração eu senti uma tontura. Aí na hora da oração deu uma ânsia de vômito. É literalmente o seu espírito, é você expelindo aquilo, jogando aquilo fora. Entendeu? É literalmente isso. E tem pessoas, irmãos, que não vai sentir absolutamente nada e vai ser liberto. Tem gente que sente, tem gente que não sente. E por que tem gente que sente e tem gente que não sente? João capítulo 4, versículo 48 diz: os sinais é para os incrédulos. Os sinais é para quem? Para os incrédulos. Às vezes é para a gente, um sinal físico desse, às vezes é para a gente crer que algo está saindo da gente. Para aumentar a nossa fé e dizer: não, estamos no processo. É só para aumentar a nossa fé, que a gente às vezes está incrédulo. Eu preciso dos sinais? Não preciso. Mas às vezes eles acontecem para a gente ter a noção de que algo espiritual realmente está acontecendo ali. É uma testificação. Eu até concordo, às vezes, aí tem pastores e líderes que falam: eu estava ali e de repente eu fiz uma oração forte, depois eu sofri uma retaliação. Em um certo tamanho, eu acho que a retaliação é boa às vezes. Porque não desperta a gente, sabia? Que se a gente não sente nada, irmão, dá aquela sensação de que tudo está bem. Sempre. E o ser humano, querendo ou não, ele não sabe lidar com isso. O ser humano é bom, irmão. Você quer ver crente firme mesmo, na presença de Deus? É quando ele está com problema. Aí ele vem para a igreja todo dia. Ele ora, ele clama, ele grita, porque isso faz parte do ser humano. Mas é um ser humano imaturo. A gente vai crescendo na fé. Eu que tenho muitos anos estudando Bíblia, estudando o mundo espiritual, já não tenho mais isso, entendeu? Ou se tem é pouco. Eu já sei que eu tenho que batalhar continuamente. Tá bem agora, minha vida está em paz? O diabo agora tirou férias. Tirou o quê, irmão? É porque eu venci uma batalha e agora está vindo um momento de bonança. É porque depois da tempestade tem a calmaria. Mas não quer dizer que essa calmaria vai ficar o tempo todo, não. É um tempo que Deus me dá para me recuperar, porque vai vir outra batalha aí. E a vida do crente, enquanto você estiver aqui nessa terra, é isso. Até você entrar na vida eterna. Caso contrário, está na luta, irmão. Sempre nós vamos estar aí. Feche seus olhos onde você está. Como eu disse, agora é você que vai orar. Eu vou orar daqui e você ora daí. Coloca outras pessoas também. Talvez você conhece alguém que precisava estar aqui para ouvir isso. Precisava estar aqui para fazer essa oração e não está. Talvez, mulher, é o teu esposo, o teu filho. Talvez é o pai, a mãe, o irmão, alguém. E você pode tanto buscar por você, como buscar por essas pessoas. Porque hoje você está entendendo o seu papel diante do mundo espiritual é não pecar e não errar, para não dar argumentos para o diabo. Mas você quer que Deus liberte alguém. Então você pode orar também representando essa pessoa.
Senhor Jesus, nesse momento, Pai, eu quero agora, Pai, que o Senhor comece a tocar essas pessoas. Fazendo um fundinho aí, Lucas. Eu quero que, no nome de Jesus, cada homem, cada mulher que está aqui agora, neste momento de oração, tanto os que estão aqui presencial, como aqueles que posteriormente estão acompanhando pelo YouTube, pelas redes sociais. A tua palavra diz, Senhor, que o Senhor veio para desfazer as obras do diabo. Então tudo aquilo, meu Pai, que é um argumento contrário, na vida desse homem, na vida dessa mulher, para essa pessoa não prosperar financeiramente, para tudo aquilo que essa pessoa fizer, a porta não abrir, continuar fechada, aquilo ficar travado, aquilo ficar bloqueado, desfaz essas obras, Pai. Quebra essa força maligna que traz o azar, o prejuízo, as dívidas. Você, espírito maligno, que recebe esses argumentos, que está acusando essa pessoa, está dizendo, não, essa pessoa tem que ficar pobre mesmo, não, tem que falir. Talvez você está recebendo até a adoração, demônio. Alguém fez um altar para você, alguém te pagou, você recebeu. Além dos próprios pecados dessa pessoa, você foi fortalecido por bruxaria, por feitiçaria, devido a alguém invejoso, alguém invejosa, uma competição. Tudo quanto você recebeu, todo argumento, perca a tua força, perca o teu domínio e solta essa pessoa agora, porque essa pessoa vai prosperar sim, haverá prosperidade sim, e a miséria vai sair da tua vida, a pobreza, as coisas amarradas, trancadas, vão ser desfeitas, vão ser liberadas. A palavra desfazer significa algo que estava amarrado e que foi desamarrado. Jesus está desamarrando a tua vida financeira hoje. Eu quero que você veja isso pelos olhos da sua fé. Contemple as coisas agora, a partir de hoje, melhorando financeiramente, começando a dar certo. Eu digo a você, espírito maligno, que está atuando no casamento, na vida amorosa, coloca o adultério, coloca o amante, coloca a amante, coloca a sede nas prostituições, na pornografia. Você, espírito maligno, que tem se alimentado da energia sexual dessa pessoa e entrado nessa pessoa, pervertido essa pessoa, colocando uma sexualidade exacerbada, um vício, uma compulsão. Vamos, solta ele. Vamos, solta ela agora. Perca a sua força, perca o seu domínio. Você que está colocando estruturas de pensamentos negativos, malignos, sonhos ruins, pesadelos. Vamos, solta essa pessoa. Solta ele, solta ela agora. E perca a sua influência. Você, espírito de enfermidade. Você, espírito de doença. Coloca dor. Ai, minha cabeça. Ai, minha coluna. Ai, o meu estômago. Ai, o meu corpo. Você que está gerando essa dor, solta. Solta essa pessoa agora. Solta essa pessoa agora. Você que está colocando essa inflamação, essa infecção, perca a sua força. Perca o seu domínio. Pare de acusar essa pessoa. Saia do coração. Saia do pulmão. Do pâncreas. Dos rins. Do fígado. Solta o ventre dessa mulher. O ventre dessa mulher. Solta.
perca a tua força. Doenças da alma, essa tristeza, essa angústia, a solidão, a depressão, o vazio, o medo, o pânico, a sensação de que vai morrer a qualquer momento. Em nome do Senhor Jesus, solta essa pessoa agora. Solta ele, solta ela. E vai embora. Saia. Leva a tua enfermidade. Leva a tua doença. E eu declaro essa pessoa livre. Senhor, tudo aquilo que os demônios estão fazendo no filho, na filha, o espírito do crime, das drogas, da violência, o espírito que está atuando com prostituição sexual, com prostituição espiritual, que é a idolatria, que é a feitiçaria, perseguição, morte, desastres, coisas negativas que estão se repetindo na vida dessa pessoa, na casa, entre os filhos, o legado de miséria, o legado de pobreza, aonde ninguém nessa família consegue ficar casado, aonde ninguém consegue prosperar financeiramente, nessa família que tem uma sequência de pessoas com a mesma enfermidade, com a mesma doença. A ciência chama de predisposição genética. Cancela agora, Pai. Desfaz, Senhor, todas essas obras. Todas essas obras. Coloca as mãos no coração novamente e diga assim: Senhor, limpa agora a minha vida. Arranca de mim toda a força espiritual maligna. Eu quero sair daqui pronto para ser feliz. Eu quero sair daqui cheio de saúde. Eu quero sair daqui para ser feliz na vida amorosa, no casamento. Eu vou sair daqui hoje pronto para ver a prosperidade financeira na minha vida. Eu vou sair daqui deste momento de oração para contemplar a minha família ser alcançada pelas tuas mãos, as mãos de misericórdia, as mãos que socorrem. Então eu ordeno, em nome de Jesus, toda resistência, tudo aquilo que está na minha vida e tem que sair para isso acontecer. Eu dou uma ordem, em nome de Jesus, saia, saia, em nome de Jesus, eu ordeno, saia, porque você não tem mais poder contra a minha vida. A minha vida é do Senhor Jesus Cristo. Todo mal, em nome de Jesus, sai e sai. Levanta as mãos assim, diga assim: Senhor, eu levanto as minhas mãos como um sinal de agradecimento. Obrigado, Jesus, porque eu estou certo da minha libertação. Eu estou certo de que eu verei a ação do Senhor na minha vida. Eu estou certo que essas obras do diabo começaram a ruir, a serem destruídas. E eu quero te agradecer por esse milagre. Eu recebo o meu milagre, a minha bênção. Eu tomo posse desta libertação. E o diabo não tem mais poder contra a minha vida. Eu recebo a bênção do Senhor.
em nome de Jesus. Amém? Dê uma salva de palmas para Jesus. Pois bem, queridos, então logo após esse primeiro e segundo momento de oração, agora eu vou deixar você aqui com a palavra, né, sobre essa oração. E por que eu estou fazendo isso? Porque, irmãos, este vídeo aqui vai ser uma série de ministrações, tá? Semanais. Então, toda semana eu vou postar um vídeo em relação a esse propósito de libertação, desfazendo as obras do diabo, certo? Eu vou estar ministrando, outras pessoas também vão estar ministrando, trazendo uma palavra para o seu coração, para a sua vida. Então, abra o seu coração e se prepare. Ó, se você está assistindo esse vídeo, e talvez já foi postado todos os demais vídeos. Neste primeiro vídeo aqui, eu já criei a playlist, que é o primeiro link aqui nas descrições, onde você vai encontrar assim, ó, playlist dessa campanha, aí vai ter entre parênteses, né? Destruindo as obras do diabo, e aí o que acontece? Tem um link grande do YouTube na frente, é só você clicar que você vai ver na sequência todos os vídeos, tá? E todos os vídeos vão ser assim, primeiro momento de oração, segundo momento de oração, aí eu faço essa pausa aqui, explico alguma coisa, e depois a gente já vai para a palavra. Eu vou deixar sempre a palavra por último, para que você, como vai repetir 7 dias, entendeu? Quando você repetir a oração no outro dia, o vídeo seja rápido já para começar os períodos de oração. Então, por isso que a abertura inicial, e vai ser assim em todos os vídeos, é rapidinha, tá? Não demora nem 30 segundos. E aí, já chama para oração. Para todo dia, quando você entrar, é o mesmo vídeo que você vai repetir a oração 7 dias. Não se esqueça disso, tá? E aí, até completar essa jornada toda de 6 semanas, certo? Então, toda semana vai ter um vídeo. Você pega esse vídeo dessa semana, ora durante 7 dias até vir um outro vídeo. E quem já está acompanhando aí, que já foi postado todos os vídeos, essa é a dinâmica, entendeu? Pega um vídeo, repete durante uma semana, pega outro vídeo, repete durante a semana e assim vai, até você completar essa série de 6 orações que eu tenho certeza que vai ser bênção para a tua vida. Ainda mais você que está precisando de libertação para si ou para alguém. Você pode fazer essa campanha para outras pessoas também. Apresentar o filho, a filha, o pai, a mãe, o irmão, o marido, a mulher, tudo, tá? Qualquer pessoa você pode fazer essa campanha também, tá bom? Já marcou o joinha? Já se inscreveu no canal? Já deixou o seu comentário aqui abaixo? Então agora nós vamos para a palavra. E no final tem uma vinheta caso você queira abençoar esse ministério e lançar uma oferta de gratidão, tá? Você quer fazer uma oferta de gratidão? Então, no final, vai ter essa oportunidade. E todos esses dados bancários que vai aparecer no final, na vinheta, estão aqui nas descrições abaixo, certo? Então vamos para a palavra sobre essa oração que você acabou de ouvir. Vamos lá? Queridos, vamos lá. Eu convido você a abrir a sua Bíblia aí. Abre aí. 1 João capítulo 3. Vamos ler aqui do versículo 4 até o 8. O que a gente quer é o versículo 8, onde a gente quer chegar. Vamos fazer 6 semanas de palavra e oração baseada em cada uma das palavras. Hoje, como é a primeira, eu vou dar assim o cerne da coisa, o central, né? E aí a gente, ao longo da semana, toda quinta-feira, a gente traz uma mensagem de libertação, mas focando em outra área, certo? 1 João capítulo 3, versículo 4, diz o seguinte, ó. Essa é a tradução da minha aqui, é a King James atualizada, tá bom? Toda pessoa que vive costumeiramente pecando, também vive em rebeldia com a lei. Inclusive a lei aqui é a Torá, os mandamentos de Deus, tá? E eu não vou entrar nesse mérito porque é outro entendimento. Pois bem, o texto continua dizendo: pois o pecado é a transgressão da lei ou do mandamento. Versículo 5. Sabeis igualmente que ele quem? Jesus, se manifestou para tirar nossos pecados. E nele não há pecados.
Portanto, aquele que permanece nele não vive pecando. Toda pessoa que continua no pecado não o viu, nem tampouco o conhece. Versículo 7. Filhinhos, ninguém vos iluda. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Versículo 8, aonde nós queremos chegar. Aquele que vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Olha o finalzinho do versículo. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Diga comigo, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Amém? Curve sua cabeça aí onde você está, vou fazer uma rápida oração. Jesus, leva a nossa mente cativa agora. Prenda a nossa atenção na tua palavra. Todo roubo de atenção, de pensamento, toda distração, seja agora neutralizada. Que somente o foco da tua palavra, Senhor, venha nos chamar a atenção. E que possamos, nesta noite, nesse dia, neste momento, extrair todo o resultado de bênção e de vitória. E nesse caso, de libertação para as nossas vidas. Porque queremos viver o melhor de Deus. Amém? Dê uma salva de palmas para Jesus, irmãos. Isso. É impossível, irmãos. Não é impossível, eu sei que não. Mas é muito difícil falar de libertação e não falar de pecado. São coisas que estão conectadas às nossas vidas. É como falar de cura interior sem falar dos erros que nos levou a ter a alma ferida. É como falar de problemas financeiros que nós passamos sem falar de mandamentos que nós transgredimos em relação às finanças. Ou seja, tudo quanto a gente vai falar de libertação, sempre o passo primário é falar sobre pecado. A palavra pecado, na sua raiz semântica, tanto no grego como no hebraico, nós vamos encontrar uma tradução. Diga assim comigo: pecado significa erro, que é errar. Você errou. Errar o quê? Com quem? Errar o mandamento. Errar o que a palavra de Deus diz que a gente devemos acertar. Então, isso envolve muita coisa. A raiz de todas as coisas que estão dando errado na nossa vida é porque a gente não faz o certo. É porque a gente não quer obedecer. E talvez não quer obedecer por não ter conhecimento do que obedecer. Às vezes nós erramos por não sabermos fazer o certo. Então, é nisso que a gente vai se concentrar hoje. Uma vez que o Espírito Santo trouxe à nossa mente, à nossa consciência, o que é o pecado, nós devemos automaticamente renunciar toda a prática pecaminosa. Ou seja, tudo aquilo que a gente está errando, agora o propósito é o quê? Acertar. Fazer o certo. Amém? Nesse texto aqui, eu anotei algumas palavras no original para a gente entrar no profundo do que são essas obras do diabo. Se a gente der um tema para a campanha Desfazendo as Obras do Diabo, a pergunta logo que vem é: que obras são essas? Que obras que são essas que Jesus veio desfazer?
O próprio texto está dizendo. O contexto de 1 João capítulo 3 é pecado. Jesus veio destruir o pecado. Mas a questão não é só a gente olhar para o pecado em si. É olhar as consequências que esse pecado tem. E as consequências são negativas para a gente. E é isso que a gente vai falar. Lá no versículo 8, a tradução minha aqui, que é a King James, diz o seguinte: aquele que vive habitualmente, ou seja, uma pessoa que criou um hábito de errar, um hábito de pecar, aquele que vive habitualmente pecando, ele é do diabo. Inclusive nós vamos falar quem que é o diabo, ou que representa isso no mundo espiritual. Ele é do diabo. Pois o diabo peca desde o princípio. Olha, a palavra habitualmente aqui, poieo é a palavra grega. É um trem esquisito. Poieo. Poieo, irmãos, significa fazer, significa agir, significa trabalhar, significa criar. Ou seja, eu poderia pegar essa palavra e traduzir por todas essas no português. Significa também fabricar. Mas sabe qual que é a tradução que eu quero? Diga comigo. Significa construir. Então a gente tira essa palavra habitualmente e transforma ela em construir. Aquele que vive construindo. Aí tu fala, construindo o quê? O pecado. Ou construindo a sua vida, o seu dia a dia, os momentos da sua vida em coisas erradas. Aquele que vive o quê? Construindo a sua vida no pecado. Segundo a concordância Strong's, a palavra poieo, ela é um termo que se usa muito versatilmente, usado excessivamente no Novo Testamento para se referir de coisas que estão sendo feitas, né? Abrange também uma ação ampla, com grandes outros desdobramentos dessa palavra, como nós temos a palavra criar. Então é fazer, mas também é criar, e não somente fazer, criar, como também executar. Eu estou fazendo algo, eu vou executar um trabalho. É frequentemente usado para descrever coisas que Deus está criando, no sentido positivo da palavra. O termo também aplica várias questões físicas, ou seja, fazer fisicamente, e também uma moral, coisas morais, construir um caráter, construir uma vida, uma moralidade. Enfatiza a importância dos feitos também na vida de uma pessoa. Poieo, eu anotei aqui, esse já é a minha fala, traz o entendimento de uma pessoa que tem construído a vida no pecado, assim como o diabo também construiu a sua vida no pecado. Pois o próprio texto diz aqui que o diabo peca desde o princípio da sua vida. Peca desde o começo de tudo. Ou seja, o próprio diabo, a vida dele foi construída no pecado. Irmãos, e esse é um assunto tão amplo, o pecado, que não vai dar tempo da gente discorrer durante as semanas, porque a gente vai entrar em outras linhas. Mas sempre na Bíblia, em toda a Bíblia, do Antigo e do Novo Testamento, eu anotei aqui algumas palavras que o pecado vai ter um desdobramento para essas coisas. Por exemplo, o pecado sempre esteve ligado à injustiça, maldade, infidelidade, perversão, distorção, ilusão, falta de lealdade, traição, ganância desenfreada, luxúrias e todas as obras descritas em Gálatas capítulo 5, as obras da carne. E eu anotei também os versículos para a gente ler. Não precisa você abrir não, fica só ouvindo. Eu estou correndo. O apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 19, o seguinte: ora,
as obras da carne são manifestas, isso é, olha aqui, irmãos, ó, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, invejas, embriaguez, orgias e tudo quanto pareça com essas coisas perversas, contra as quais eu advirto e previno antes de tudo: os que praticam isso não herdarão o reino dos céus. O assunto é tão amplo que o próprio apóstolo Paulo em Gálatas, ele chega uma hora que a lista fica tão grande que ele diz: e todas as coisas semelhantes a essas perversidades. Porque o conceito é muito grande. E nós, irmãos, como seres humanos, nós temos uma inclinação para pecar. É mais fácil a gente pecar, é mais fácil a gente errar do que obedecer. Essa é a verdade. É mais fácil, a nossa natureza ela já está inclinada para errar. E qual é que é o desafio de um cristão, de uma pessoa de Deus, ou de uma pessoa que quer melhorar na vida? É parar de errar e começar a acertar. Tu faz isso de um dia para o outro? Não. Tu faz isso ao longo de um processo de maturidade, crescimento, entendimento e sabedoria, assim sucessivamente. Então, nosso propósito é dia após dia melhorar. É dia após dia não cometer erros que têm trago para nós consequências, e consequências negativas. Certo? Aí, uma outra coisa que o pecado está ligado, e o pecado em toda essa gama de palavras que eu li para vocês, ok? Diga assim, o pecado, ele está ligado ao conceito de morte. Tudo, irmão, tudo quanto você pensar, morte física e morte espiritual, o entendimento bíblico é por causa do pecado. Lembra do jardim do Éden? Deus disse, no dia que você comer daquela árvore ali, do fruto daquela árvore, certamente você vai morrer. E de lá para cá, do jardim do Éden para cá, de Adão para cá, a gente tem visto isso. Tanto a morte espiritual como a morte literal. Porque até então o homem lá no jardim do Éden, antes de pecar, ele era imortal. E agora ele passou a ser mortal. Agora ele vai encontrar-se com a morte. E aí a gente que quer não fazer apenas uma aplicação ampla do assunto, a gente quer pegar e fazer aplicações para as nossas vidas. A pergunta que eu te faço é: que morte você tem vivido? Morte amorosa? Casamento destruído? Isso é morte. Morte no sentido financeiro. Está tudo dando errado para mim. Morte no sentido da minha vida espiritual, do meu ministério. Morte literal. Existem enfermidades e doenças que, se você não tratar, vai morrer literalmente, sim ou não? Sim. Toda enfermidade, toda doença, física principalmente e emocional, o propósito é levar você à morte. Ou seja, o pecado ele está conectado, entrelaçado, conectado à morte. E aí eu anotei o famoso versículo de Romanos capítulo 6 e o versículo 23 que diz assim, ó: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por intermédio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. O salário do pecado, o que é salário? É um pagamento. É você receber do erro que você praticou, das coisas erradas que você fez. E aí, o que acontece? É morte. Então, você vai entender que muito mais do que você,
tenho uma consciência de que eu quero orar por outras pessoas, para que as pessoas recebam libertação, essa campanha também é para despertar você. Fazer você parar de errar. Porque o erro, ou seja, o pecado é que está levando você a viver situações na sua vida de morte. E morte, como eu disse, no sentido amplo, em todos os aspectos. A morte, então, devido ao pecado, a morte sendo um resultado do pecado, a morte sendo o salário do pecado, ao longo da história do ser humano. Ao longo do que, irmãos? Da história do ser humano. O diabo, então, ele construiu o que a Bíblia, João Almeida, vai dizer, diga assim comigo, o império da morte. O que seria, irmãos, o império da morte? O que seria um império normal? O império é uma civilização de um monte de gente que se reuniu, se agrupou no lugar e tem um rei que manda naquele lugar. Tem um imperador naquele lugar. E aí o imperador é que manda e todas as pessoas são mandadas. E de lá o imperador envia comandos, dá ordem, escreve leis. É isso ou não é, irmãos? Imagina o diabo, então, ele pegou o pecado e fez um império da morte. O império da morte. E aí eu tenho aqui Hebreus capítulo 2, versículo 14 em diante, que diz o seguinte, ó. Portanto, visto que os filhos compartilham de carne e sangue, ele também participou da mesma condição humana. Está falando de Jesus, tá? Para que pela morte destruísse aquele que tem o poder da morte. Aí na João Almeida é aquele que tem o império da morte. Quem é que tem o império da morte? Ele vai dizer agora aqui, mas eu já digo, o diabo. O diabo, então, ele fez do pecado um grande negócio. Só que maligno, perverso, injusto. Porque através do erro, através do pecado, ele criou um império. O império da morte. A saber, o diabo. Versículo 15. E livrasse todos que ao longo de toda a sua vida estivesse escravizado, olha aí, pelo medo da morte. Pois é evidente que ele não auxilia os anjos, mas sim a descendência de Abraão. Por esse motivo, era vital que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, a fim de que pudesse construir um sumo sacerdote misericordioso e leal em relação a Deus, e pudesse realizar propiciação pelo pecado de todo o povo. Versículo 18. Considerando, portanto, tudo que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz, olha aqui, irmãos, ele é capaz de socorrer todos aqueles que semelhantemente estão sendo atacados pela tentação. E eu nem vou entrar aqui na profundidade de tentação, porque a própria tentação, ou a palavra tentação, ou o conceito de tentação é, eu sei que algo é errado, mas tem algo me seduzindo, me instigando para mim fazer aquilo que é errado. Quando nós temos Jesus, quando Jesus está na nossa vida, nós temos o poder de vencer a tentação. Não é que você não vai passar tentação, irmão. Você vai ser tentado 24 horas por dia. Quando a pessoa não tem o Espírito Santo, quando a pessoa não tem Jesus na sua vida, é um processo natural ele cair no pecado, ele errar. Porque ele não tem força muitas vezes. Ele é escravo daquilo. O diferencial nosso é que a gente continua sendo tentado como qualquer uma pessoa, mas agora nós temos Cristo,
que venceu o pecado, a força do pecado, e nos ensina a como vencê-lo também. A tentação sempre vai ter, sempre teremos. Mas o que eu quero chamar a atenção para você aqui é esse império da morte. O diabo, ele tomou de posse dessa força chamada pecado. E uma vez que ele então tomou de posse, ele cria o seu império, o império da morte. Então no mundo espiritual, irmão, olha como é que funciona o mundo espiritual. O mundo espiritual é o império da morte. Da mesma forma que nós temos aqui no Brasil a cidade de Brasília, e tem lá o presidente que mora lá, tem lá os senadores, tem lá os deputados estadual, federal, depois numa escala de política vai descendo para prefeito e vereadores, e toda essa galera de gente montando assim um império é que vai tentar auxiliar as pessoas. Do mesmo jeito que lá tem um sistema político de ordenança, ó, faz isso, ó, o outro, faz aquilo lá. No mundo espiritual existe um império da morte, aonde tem um líder, que é o diabo, e ele vai dando comandos. Vai lá e destrói o casamento tal. Vai lá e destrói colocando enfermidade, vai lá e destrói, coloca o vício, coloca isso, aquilo. Da mesma forma, por isso que a Bíblia está falando, é o império da morte. Porque de lá saem os comandos para matar as pessoas, tanto literalmente, mas antes de acontecer normalmente, literalmente, ele vai matando, ele vai matando espiritualmente, ele vai destruindo o caráter, ele vai destruindo a moral, ele vai destruindo um monte de coisa, até a pessoa ficar dominada pelas trevas. Então existe esse império. É interessante que eu anotei aqui no grego, que a expressão que a gente encontra no versículo 14, aqui na King James diz assim, aquele que tem o poder da morte, ou na João Almeida, aquele que tem o império da morte. A expressão grega é kratos, achotan, tuou, tananatos. Parece um palavrão. Essas palavras, elas têm um significado tão importante, porque primeiramente, tem, ou aquele que tem. Sabe o que significa ter aqui, no caso? É manter, é possuir, é segurar. E a palavra grega é eco. Outra coisa, tem o quê? Poder. Poder é a palavra grega kratos. Ou kratos, né? Significa o quê? Poder, força e domínio. Derivado também de krateo, que significa aprender ou segurar com força. Aquele que tem o poder, aquele que segura com força. Poder do quê? Thanatos é a palavra morte, aquele que tem o poder, o império, o domínio da morte. Então a palavra thanatos significa morte. Morte física e morte espiritual. Temos um derivado de uma palavra grega que é tenosco. Tenosco significa morrer literalmente. Aí eu tenho aqui um comentário da Concordância Strong's que diz o seguinte: Thanatos se refere principalmente à morte física, ou o cessar da vida. Também abrange a morte espiritual, que é a separação de Deus, do indivíduo em relação ao pecado. É a morte eterna, ou é a separação final, o julgamento final. O termo é usado, preste atenção, o termo é usado para descrever tanto o fim literal, como eu já estava falando, né, da vida, quanto as implicações teológicas mais amplas sobre o pecado, sendo a separação do homem e Deus. Lembra que segunda semana da inauguração aqui da igreja, a gente falou sobre o conceito de luz, né? Que a gente entendeu que a morte espiritual é quando a escuridão
se envolve a gente se apaga. Nós que temos luz aqui dentro, apaga essa luz. Então é basicamente isso. A separação que a gente tem de Deus é devido ao pecado. Mas voltando à frase, juntando agora essas palavras gregas separadas, juntando elas, nós poderíamos também traduzir essa frase, aquele que tem o império da morte, ou aquele que tem o poder da morte. A gente poderia traduzir, sabe como? Aquele que domina com as suas mãos a morte. Olha o que o diabo tem. Ele tem o poder nas mãos dele controlar a morte. Até entanto, né? Outra coisa, aquele que tem o direito de possuir a morte. E eu ainda coloquei aqui no meu esboço, e usá-la como quiser. Usá-la como quiser. Por fim, aquele que pelo pecado domina a morte e a usa para destruir a vida das pessoas. O conceito de aquele que tem o império da morte é isso. Para que ele tem um império? Para destruir a vida das pessoas. Lembrando que qual é o tema da nossa campanha? Destruindo as obras do diabo. Eu estou dando essa amplitude toda. Eu estou te dando aqui uma ideia de um império, de uma civilização toda, de um conjunto de hierarquias espirituais, de demônios que são enviados para vir nos destruir. E qual é o final do entendimento? Que Jesus veio para destruir todas as, e todas é todas, irmãos, todas as obras do inferno. Ou seja, qual que é o entendimento que eu quero trazer, dando essa volta toda para vocês aqui? É que quando a gente começar a orar aqui, todas essas ordens que são dadas no mundo espiritual, destrói o casamento, não, coloca uma doença naquela pessoa, não, prende o financeiro dele, não faz isso, é aquilo outro. Vamos fazer uma macumba, um feitiço, um encantamento, tudo isso está dentro desse entendimento das obras do diabo. E se está dentro desse entendimento, saiba que essas obras também Jesus veio para destruir. Aí a gente vai passar para a parte final do entendimento e voltar ao contexto original. O que seria então Jesus desfazer as obras do diabo? Eu coloquei aqui no meu esboço o seguinte, tanto em 1 João capítulo 3, como também em Hebreus capítulo 14, uma coisa fica nítida, que Jesus destrói as obras do diabo. Hebreus capítulo 2, Jesus destrói o quê? O império das trevas. 1 João capítulo 3, versículo 8, está falando do pecado, sim? Jesus veio destruir também as obras do pecado. Então, tanto o império da morte, como também as obras do pecado, Jesus tem o poder dentro de nós e através de nós de destruir essas obras. E o que resulta a destruição dessas obras? Resulta, sabe no quê? Benefício para o seu povo, para mim e para você. Resulta no quê? Na reconstrução de uma vida plena com Deus, de uma vida próspera, de uma vida feliz, de uma vida com saúde, de uma vida da qual o próprio Jesus prometeu. O versículo 14 de Hebreus capítulo 2, parte final do versículo, diz assim: ele participou dessa condição humana para que pela morte dele, ele morreu na cruz, sim ou não, irmãos? Para que a morte dele destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Ou seja, aí aqui dá uma ênfase maior, que além dele destruir o império da morte, ele também destrói o diabo. E quem é o diabo, irmão? Essa é uma pergunta que todo cristão deveria ter na ponta da língua.
Você sabe do diabo da crendice. Você sabe o que é o diabo dentro de um princípio de batalha espiritual. Existem vários tipos de diabo, dentro de vários entendimentos. E a gente pode fazer sim essas hermenêuticas sim. Mas o diabo, a palavra grega é diabolos. Diga comigo, diabolos. Quem é ele? A palavra diabolos significa acusador ou caluniador. Diabolos significa o que, irmãos? Acusador ou caluniador. E o que o diabo faz então no mundo espiritual para prejudicar eu e você, nós? Lembra do pecado? Lembrou do pecado? Ele chega para Deus e fala, o Eliseu acabou de errar um mandamento ali, Olha lá como é que está a vida dele. Olha lá o que ele está fazendo. O papel dele é esse, é me acusar diante de Deus. E uma coisa que muita gente não entende, que talvez a gente fale aí nos próximos dias ou não, mas depende da sua compreensão aqui agora. A justiça de Deus. Deus, ele é justo. Deus é o que, irmãos? Não quer dizer que você, por ser crente, ele vai defender você. Porque não é a minha justiça nem a sua justiça, a justiça dele. Ele tem que ser tão justo, irmão, tão justo, que ele não pode nem acusar o diabo, ou sentenciar, ou julgar o diabo injustamente. Ele tem que ser justo o quê? 100%. Por isso que ele é chamado o justo juiz. Porque nós não estamos falando de uma ideia de alguém que tem a sua justiça e quer falar, não, Deus tem que fazer isso porque eu acho que é bom. Não. Deus, ele estabeleceu o seu mandamento e pelo mandamento dele, quem cumpre está cumprindo o quê? Toda a justiça. E quem descumpre está sendo injusto. Então ele vai julgar eu e você e o próprio diabo segundo a justiça dele. Ou seja, quer ter autoridade contra o diabo, irmão? Você tem que ser justo. Você tem que obedecer. Você tem que estar em dia com os mandamentos de Deus. Eu não consigo cumprir todo o mandamento. Aí você tem que levantar sua mãozinha e dizer, graças a Deus que eu tenho Jesus. Porque aquilo que eu não consigo cumprir em mim mesmo, Jesus vai me dar aí o quê? A graça. Jesus vai me dar aí o quê? Um tempo para me melhorar e amadurecer e parar de fazer aquele pecado. Parar de construir a minha vida naquele erro. Parar de fazer as coisas erradas. Então, é para isso que Jesus se manifestou, para desfazer as obras, e as obras é o quê? O pecado. E todo o conceito que ele envolve. E todas as consequências, o império da morte e a força. Ou seja, no mundo espiritual, irmão, o pecado, ele representa uma acusação contra mim. Aí a gente tinha que falar sobre tribunal de justiça. Aí eu ia ter que falar assim, olha, lá no tribunal de justiça há um homem chamado promotor. O que o promotor faz numa causa, irmão? Ele está ali só para te acusar. É tipo o diabo. O diabo, ele está diante do tribunal de Deus só para acusar as pessoas. Só para apontar o erro lá, ele fez isso. E ele sabe da palavra. Ele sabe dos mandamentos, que ele é um formado na lei de Deus. Porque ele foi o primeiro a descumprir, na verdade. Então ele sabe aonde a pessoa pode acertar e aonde a pessoa pode errar. Irmãos, o mundo espiritual, ele é tão sério. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, para você ficar ligado. O diabo, ele só pode agir na vida de uma pessoa através de um negócio chamado legalidade. E o que dá legalidade o diabo agir na minha vida ou na vida de qualquer pessoa é o pecado. Se não existe legalidade, ele não pode ter força contra mim, contra você.
é tão justo, é tão preciso isso, e o diabo sabe tanto disso, que por mais que ele tenha poder que foi dado a ele, ele não vai agir contra a sua vida se você conhece Jesus e a justiça de Deus. Uma vez, eu conto isso direto para as pessoas. Estava lá na cidade de Umas, lá quando a gente começou a igreja lá, e eu estava assim já já era quase meia-noite e tanto, quase 1h da manhã. Naquele dia eu saí da igreja 2h da manhã, porque a gente estava num processo de libertação com algumas pessoas lá, e aí eu me lembro de ter orado por uma pessoa aqui e ter ido diante da outra. Quando eu cheguei já perto da outra, a mulher manifestou, e eu cansado naquele dia, cansado fisicamente. Eu cansado, assim, já esgotado, falei, meu Deus, ainda tem um tanto de gente aqui para me orar. Vamos lá. Quando eu cheguei perto daquela mulher que estava manifestado um demônio, o demônio me xingou de baixo para cima e de cima para baixo. Me ameaçou, falou um monte, eu vou destruir a sua vida, e vou acabar com a tua filha, eu vou arrebentar com falou um monte, meu Deus do céu, eu ouvi aquilo, eu falei, ai meu Deus, não aguento não. Falei, bora, faz isso aqui agora, venha, me destrói logo, eu já estou acabado mesmo, já estou cansado, venha, bora, arrebenta, acaba com o resto aqui. Aí a mulher manifestada veio assim, parou assim perto de mim. Aí o demônio falou, bora moço, você não falou que ia fazer? Faça. E assim, um tanto de gente olhando, que eu já estava grilado mesmo. Eu não dou conta, eu não posso. Eu falei, por que você não pode? Você não disse que ia fazer? Não, o grandão está aí do seu lado, o de branco. Eu falei, é por isso mesmo, eu sei que ele está comigo. E eu não sou besta de sair de perto dele. Se eu sair de perto dele, tu faz isso, faz ou não faz? Na hora. Por isso que eu não largo esse Jesus. Por isso que a minha vida é tentar sair do erro. A minha vida é falar, Jesus, misericórdia de mim, eu tenho que ficar contigo. Porque se tu sai, irmão, 1 milímetro, ele te pega. E eu ainda falei para ele, tu não sabe os erros que eu tenho, os pecados que eu cometo? Os povos não falam aí que o diabo não sei o que com pecado? Você não sabe? Eu falei, eu conheço todos eles. Eu falei, eu também conheço. E eu estou melhorando para mim não praticá-los mais. Quando você sabe quem é Jesus na sua vida, que ele tem o poder de destruir as obras do pecado, o império da morte, e até destruir o próprio diabo, que a palavra diabolos aqui a gente entendeu que é o quê? O caluniador, a calúnia. A calúnia é a voz que fala no mundo espiritual te acusando, irmão. Olha, ele não pode fechar aquele negócio ali financeiro não, porque senão ele vai se beneficiar, porque olha o erro dele aqui. É assim que o diabo faz no mundo espiritual para cancelar uma bênção sua, irmãos. E aí o negócio dá errado e você não entendeu. Um macumbeiro, um bruxo, uma feitiçaria, é justamente para fazer isso. Alguém vai, não, vou fazer uma macumba para aquela pessoa ali. É só dar mais, e fazer uma macumba é só dar mais alimento ou mais argumentos para o diabo acusar mais ainda, porque agora não é só o diabo te acusando, agora é uma pessoa que pela inveja, pela competição, pelo ódio, sei lá, que sentimento ele tem, colocou aquilo no mundo espiritual e está dizendo, eu quero que acabe com o casamento dela. Eu quero que ponha uma enfermidade nessa pessoa. Eu quero que essa pessoa perca tudo, vai perder tudo, vai falir. Se você não sobe no mundo espiritual para desfazer essas obras, para falar assim, Senhor, me defende, Senhor, me ajuda, sabe o que vai acontecer? Isso vai acontecer na sua vida, porque você não se defende, ou não tem quem te defenda. Por que eu disse para aquele demônio, então vem aqui, me arrebenta? E sabe por que ele não me arrebentou? Porque eu sei quem me defende. E quando eu preciso dessa defesa, eu falo com ele. E ele tem o poder de destruir as calúnias, o caluniador, o pecado e o império da morte. Olha que benefício que nós temos. Mas isso acontece automaticamente, como alguns pregam? Não.
Isso é um exercício de fé. Isso aí é guerra, irmãos. Isso aí é batalha. Isso aí é dia após dia a gente batalhando no mundo espiritual. Isso aí é a gente buscando com todo o nosso coração até que isso venha silenciar. Então não existe fórmula mágica. Não existe um pirim-pirim, você, pronto, todos os meus problemas se resolveram. Não, irmão, é um convite que eu estou fazendo a você, de exercitarmos a nossa fé, crendo nisso daqui. Crendo que o caluniador, o acusador, ele vai ser silenciado. E Deus é que vai nos justificar. E Deus é que vai nos perdoar e nos liberar as bênçãos. Olha aqui, a concordância Strong's, ela faz um comentário sobre essa palavra diabolos. O termo diabolos é usado no Novo Testamento para se referir ao diabo, o principal adversário de Deus, ou da humanidade. Ele caracteriza como uma pessoa caluniadora, ou como um acusador. Alguém que se opõe aos propósitos de Deus e engana a humanidade. A palavra é frequentemente usada para descrever o ser espiritual que tenta acusar, que é o que eu disse, e também buscar a destruir o ser humano. Esse é o papel dele, acusar na tentativa de te destruir. Algo só dá errado na vida de alguém, irmãos, quando Deus permite. E se Deus permitiu, é porque a calúnia do diabo deu certo. É porque você não se defendeu. É porque você não acionou o justo advogado que é Jesus por você. É porque você ficou passivo, preguiçoso e não quis buscar. É como um direito que eu sempre explico isso, é como um direito que você tem como um cidadão dentro de uma sociedade. A gente vê direto aqui nessa rua aqui da igreja, aqui buraco. Não adianta a gente ficar xingando o prefeito ou reclamando daqui. O prefeito vai ouvir você daqui, irmão? Vai lá na prefeitura, fala com o pessoal lá, assina, tá, para ele ser notificado. Quem é que faz isso? Faz ninguém. Pelo menos o vereador era para fazer isso. Mas nem dos vereadores a gente consegue cobrar. A gente quer que uma justiça seja aplicada, mas nós nem sequer se levanta para fazer isso. Inclusive o brasileiro é dado aí entre as nações como o povo mais passivo que tem. Por qualquer coisa, lá na Europa, a primeira vez que eu fui na Europa, 2019, que a gente chegou na França, estava tendo aquelas manifestações bem violentas. E o povo quebrando tudo lá no centro de Paris, e eu olhando de longe, Deus do céu, tô achando que eu vim foi para ter paz, eu estou vendo o povo quebrando tudo ali, polícia e carro de polícia para todo lado. E eu perguntei ao irmão, o que está acontecendo ali? Ele, não, o povo está fazendo um protesto, uma manifestação, porque o prefeito aí de Paris resolveu aumentar os impostos aqui. Por causa disso, eles estão quebrando? Ixi, lá no Brasil o povo aumenta impostos, super aumenta, rouba eles tudo e eles estão vendo navio. E aqui porque aumentou uma coisinha só, eles já estão quebrando tudo. E é isso que faz o negócio funcionar. A gente quer um milagre no casamento, quer um milagre financeiro, quer um milagre na saúde, quer um monte de coisa, mas se Jesus fosse o iFood, né, que entrega lá na minha casa, seria muito melhor. É assim ou não é, irmãos? A gente não quer lutar por isso. Não, pelo contrário, não, eu tenho o pastor Eliseu, eu vou botar ele para fazer isso. Ai, pastor, paga um preço por mim. Eu posso até te ajudar, irmão. Eu posso até te auxiliar. Mas vai chegar uma hora que existe coisas que só você e Deus vai fazer. E não vai adiantar. Por mais que eu oro, por mais que eu interceda, por mais que a gente faça um monte de coisa pela tua vitória, pela bênção, pela melhora na tua vida, vai ter certo ponto que você é que vai ter que buscar. Eu estou aqui para mediar, eu estou aqui para te ensinar, eu estou aqui para falar para você, olha, faz isso, isso, aquilo, outro.
mas vai chegar um momento que nem eu mesmo vou poder fazer alguma coisa por você. É você e Deus, é você e o mundo espiritual. O que é o diabo, então, em todo esse contexto? O diabo, em todo esse contexto, é aquele que, através do pecado das pessoas e do seu também, construiu uma narrativa caluniosa e acusadora contra os crentes, ou seja, contra as pessoas, a fim de escravizá-las nesse império da morte. E aí o diabo, nesse império da morte, caluniando, reclamando e liberando sentenças contra você, ele se acha. Ele não, estou arrebentando. A Bíblia diz o quê? Para isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Últimas 3 palavras para a gente orar. Diga assim comigo: manifestou, destruiu e obras. A palavra manifestou, irmão, Jesus se manifestou, é a palavra grega faneró. Faneró. Faneró significa, inclusive, vem de um termo grego, fós, que deu origem à palavra para a gente em português, fósforo. Quando você acende o fósforo, uma luzinha assim ou não? É a mesma raiz semântica, fósforo. Faneró significa tornar manifesto, revelar, dar a conhecer, mostrar-se abertamente, deixar claro. Inclusive, deixar claro é deixar visível. A palavra grega que vem dessa raiz semântica de fós, que é a palavra luz, significa iluminar. Ele veio, então, se manifestou. Da mesmo jeito que a gente risca um fósforo, a luzinha acende, os nossos olhos se abrem, agora eu estou enxergando. Agora eu estou vendo as coisas. Agora eu estou vendo que eu posso me defender, que o caluniador, o diabo, está me acusando. Está indo contra mim. E ainda se junta lá com os feiticeiros, com os bruxos, com as coisas erradas. Tem vários níveis, irmãos, de acusação, de argumentos contrários a gente. Ao longo dessas semanas aí a gente fala sobre isso, tá? Destruir. Ele se manifestou para o quê? Destruir. A palavra destruir é a palavra grega luor. Luor significa, olha, irmãos, soltar, liberar, dissolver, quebrar, destruir. Inclusive, eu anotei uma frase que a Concordância Strongs me deu lá, que é o ato de interromper, anular ou desconsiderar uma reunião. E por que eu quis colocar no meu esboço essa expressão? Porque eu me lembrei do caluniador. O caluniador, que é o diabo, ele junta lá os seus demônios para fazer o quê? Uma calúnia. Ele se reúne no inferno para caluniar a nossa vida. E o que é a calúnia? É para destruir a gente. É uma palavra contra a gente no mundo espiritual. Então, a palavra destruir é justamente entrar nessa reunião e fazer com que ela seja nula. Olha o que é destruir as obras do diabo. Jesus entra no mundo espiritual e o diabo está lá. Não, ela merece sofrer mesmo. Não, ele merece ficar sem nenhum centavo. Não, ela vai ficar doente, ele vai ficar doente, tem que morrer. Porque olha isso. Aí o que é desfazer as obras do diabo? É Jesus entrar nessa reunião dos demônios e dizer assim: tudo isso que vocês falaram contra o meu filho e contra a minha filha, eu estou anulando, silenciando isso. E a última palavra, que é obras. Obras é a palavra grega ergon. Ergon significa trabalho, significa feito, significa ação, significa tarefa, significa labor. Inclusive, labor está ligado ao trabalho pesado, né? Mas também significa tudo aquilo que é feito pelas mãos. Diga assim: obras significa tudo aquilo
que é feito pelas mãos. Obras é isso. Obras é o que foi construído. Então, Jesus se manifestou para desfazer o império da morte, o pecado, aquela reunião, aquela calúnia, aquele conselho contra você, contra o teu casamento, contra a tua finança, contra a tua saúde, contra tudo isso. Inclusive os malefícios que isso já causou. Quando Jesus, então, ele entra, ele começa a desfazer tudo isso. E automaticamente, ao Jesus desfazer essas obras, é o que a gente chama de libertação. Porque agora, como não tem mais aquela interferência maligna, como não há agora mais uma calúnia contra a minha vida, agora as coisas vão começar a fluir. Agora as coisas vão começar a acontecer. Agora as coisas vão começar a entrar no trilho. Ou seja, agora a glória de Deus se manifestando, o mal tem que sair. Amém? Irmãos, eu tentei, aqui através dessa... Pulei muita coisa aqui. Ser o mais simples, porque é um contexto muito vasto. É uma coisa muito ampla para falar em pouco tempo, como nós tivemos aqui. Mas eu acho que ficou bem claro. Jesus veio desfazer as obras do quê? Do pecado. O pecado que, por sua vez, foi construído um império. O império é aquilo que o diabo organizou para dar comandos. Ó, faça isso, faça aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. Ó, vai lá, ó. Entendemos o papel do diabo no mundo espiritual. O que o diabo faz? Calunia, acusa. E a calúnia, irmãos, tem tudo a ver com o que a gente falou. É a injustiça, é a mentira, é o engano. Mas entendemos o papel de Jesus desfazendo tudo isso. Que é o quê? Entrar nessa reunião do inferno. Aonde eu pequei, eu tenho erro também. Meu pecado está lá falando. Mas se Jesus me perdoou, aquele pecado não pode mais falar contra mim. Você consegue entender isso? Então, se o diabo está me acusando, ele tem que parar de me acusar, porque aí as coisas vão dar certo. Não, mas eu estou sendo vítima de uma feitiçaria. Então é alguém que está me acusando no mundo espiritual através de um feitiço. Isso também Deus desfaz. Ou seja, qual seja a obra do inferno, ele pode desfazer. Mas eu entendi também, junto com vocês aqui, que isso não acontece no automático. Isso não acontece agora só porque eu sei que isso acontece. Isso acontece porque eu sei e resolvo exercer a minha justiça. E não vou ficar passivo, vendo o casamento destruído, vendo a pessoa doente, vendo o financeiro totalmente arrasado, tudo travado, por causa que no mundo espiritual, o diabo, ou a palavra diabolos, está me caluniando. A partir do momento, irmão, que eu não tenho mais uma vida pecando, essas calúnias contra mim, elas diminuem. A partir do momento, elas, silenciam. Mas existe profundidades nisso, que ao longo da semana a gente vai falar. Mas para acessar tudo. Vamos se pôr de pé para a gente orar? Irmãos, nós vamos fazer sempre aqui nessas quintas-feiras 2 períodos de oração. Esse primeiro período de oração que a gente vai fazer aqui agora é de renúncia. É confessando coisas e renunciando. No segundo momento de oração, você vai orar daí e eu vou orar daqui. E aí quem está no YouTube, na internet, é a mesma coisa. Vai orar da sua casa. O que a gente entendeu hoje? É o que a gente vai orar. O que é que está errado? Qual área da nossa vida está errada? Está tendo alguma coisa que você percebe assim, não, isso aqui está fora da minha alçada. Não, isso daqui eu estou entendendo que não é uma coisa natural. Isso aqui já é uma coisa espiritual.
Irmãos, seja qual for a obra do diabo, eu vim aqui essa noite para dizer para você que Jesus pode destruir. Seja qual for a reunião no inferno, que o diabo está lá, ó, demônio, vai fazer isso na vida naquilo outro. Que comando foi dado contra você? Isso pode cessar. Isso pode acabar. Mas o primeiro passo é eu reconhecer os meus pecados e pedir perdão. Por isso que esse primeiro dia, essa primeira oração aqui é para a gente renunciar e pedir perdão. Porque isso já silencia um monte dessas calúnias contra a gente. Um monte dessas acusações contra a gente. E aí ao longo das semanas você vai percebendo que as coisas vão melhorando. Seja um mantenedor desse ministério. Deposite seu voto de fé, sua oferta, seu dízimo, nas contas bancárias ou através do Pix. Pix Bradesco, 62 984 93 3100, é celular. Pix Banco do Brasil, Pastor Eliseu Lustosa 2, @gmail.com. Pix Caixa Econômica Federal, Pastor Eliseu Lustosa @gmail.com, ou através das contas bancárias: Banco Bradesco, agência 3756, conta corrente 86390, dígito 4. Banco do Brasil, agência 3656, dígito 0, conta corrente 30384, dígito 4. Em nome do Eliseu Lustosa da Silva. Conta da Caixa Econômica Federal, agência 1009, conta corrente 36760, dígito 5. Conta poupança da Caixa Econômica Federal, agência 1009, conta poupança 73442, dígito 3. E se você quiser fazer pelo PayPal, é pastoreliseuLustosa@gmail.com. E se você que mora fora do país, você pode estar enviando pelo Western Union, pode estar enviando o comprovante no WhatsApp 5562 984 93 3100. Desde já, agradecemos a sua contribuição e que Deus te abençoe.